Então vamos lá, o primeiro código que eu selecionei, na verdade foi o suporte técnico que selecionou para mim, e falou: Walter, fala de um código que a gente acha muito bacana, e sempre quando ele aparece no suporte, o pessoal tem dúvida, que é o código genérico P0641 e os seus correspondentes. Vamos pegar lá, vou pegar aqui no iMotion, que eu estou nele já, né, ó. P0641. Aí eles falaram, Walter, não é só o P0641, tem o P0641, ó, falha no circuito de alimentação elétrica A de referência dos sensores. Ou seja, falha no circuito de alimentação dos sensores. P0641. E tem os correspondentes dele, tem outros também, né? Esse código, ele é um código genérico, ele daria em qualquer montadora, né? Porque ele é um P que começa com 0. Então ele teria o mesmo significado, né? Falha na alimentação dos sensores. Fala, cara, como é que eu investigo isso? O que é falha na alimentação dos sensores? Ah, já sei, é o módulo, vou trocar ele. Será? Será? Porque você parte de um raciocínio, né? Fala, meu, é o módulo que alimenta os sensores. Falha na alimentação dos sensores, é o módulo, vamos trocar ele. Cara, não sei. Então nós temos que analisar, investigar esse código, né? Beleza. Quais são os correspondentes a ele que tem a mesma ideia? O P0641, o P0642 pode aparecer na tua oficina aí, pessoal. Um código genérico, bem comum, né? P0642. O P, também tem lá o P0651, certo? P0651. Olha lá, ó, falha no circuito de alimentação da referência dos sensores. Falha no circuito de alimentação dos sensores. E o P0652. P0652, né? Tá? Que é a mesma coisa, né? Variações dessa falha de alimentação dos sensores. Então vamos primeiro olhar o esquema elétrico. Ele é um P, ele é powertrain, né? Então é motor e câmbio, né? Motor e câmbio. Então, eu presumo que seja a alimentação de sensores do motor ou do câmbio. Você vê que código danado, né? Porque ele deixa um leque muito aberto, o cara fica perdido. Fala, rapaz, a alimentação de sensor de quem? Mas aí o reparador experiente, o que ele iria fazer, né? Se eu fosse fazer, se você fosse fazer, você ia começar a pensar, né? E falar, cara, vamos dar uma olhada no diagrama elétrico da injeção desse carro. Então eu tenho ali uma injeção, esse aqui usa um sistema antigo, né? IAW4GV, né? Aqui tem a central, 2 conectores, conector A, conector maior, que vai até o pino 52, conector B, que é o menor, né, que vai do 53 ao 80. Beleza. Olhando aqui a alimentação dos sensores, ó, olhando aqui inicialmente, eu tenho aqui, peraí, deixa eu dar um zoom aqui melhor, olhando aqui, ó, aqui a gente tem a alimentação da central, não é aqui controle de injetor, terra da central, aqui eu tenho sonda, não tem nenhuma alimentação de sensor, controle do canister não é por aqui ainda. Vamos ver alguma outra coisa aqui. Quando eu começo a investigar, por exemplo, eu chego aqui, por exemplo, no sensor do pedal do acelerador. Você vê, olha aqui, ó, o sensor do pedal do acelerador tem uns 5 volts aqui, que alimenta uma das pistas, né? A galera sabe que o SPA, ele é um sensor que tem 2 pistas resistivas, né? Ele é um sensor duplo. Então ele tem 2 alimentações 5 volts, uma para cada resistor variável ali, para cada potenciômetro. Tem 2 terras e 2 sinais. Ele tem 2 alimentações 5 volts. Da onde vem isso, Walter? Pois é, o pessoal que conserta a central aí manja dessas coisas, né, pessoal? Porque como é que pode? Porque analisa comigo, né? A gente, vamos supor que a gente nunca tivesse visto isso e tal, a gente tivesse só tentando entender. Quer ver? Olha só, o módulo do motor, a central, a unidade de comando, a UCE, ela é alimentada com tensão de bateria, né? A bateria do carro tem 12 volts ou mais, então no módulo chega a 12. Ué, se o módulo chega a 12, a fonte de energia dele, a bateria, é 12. Como é que o danado alimenta esse sensor aqui do pedal com 5? Então, se você olhar na estrutura da central, ela tem microcontrolador, ela tem driver de controle, né? Tem transistor, essas coisas assim. E a central tem alguns circuitos que tratam aquele 12 volts e transformam em 5, que seria o que a gente chama de fonte, né? Ela tem um circuito ali que funciona como fosse uma fonte, ela pega aqueles 12,
trata aquele sinal e transforma em 5. Então, na verdade, né, vamos dizer que esse sinal aqui está vindo da fonte interna da central, que ela pegou aquele 12 e transformou em 5. Ou seja, é a central que transformou aquele 12 em 5 volts para alimentar o sensor. Só que se você começar a olhar, ó, tem duas alimentações 5 volts por pinos distintos aqui no sensor do pedal do acelerador. Depois, se você olhar aqui, ó, aqui no corpo de borboleta tem outra alimentação 5 volts. Aqui no sensor de pressão tem outra alimentação 5 volts. Aqui no sensor de fase tem outra alimentação 5 volts. Então, se você começar a olhar o esquema elétrico ali, pessoal, você vai ver que a central ela alimenta com 5 volts diversos componentes por terminais diferentes. Aí você me pergunta, ué, Walter, então aquele código P0641 falha na alimentação dos sensores, ele está relacionado com esses 5 volts aí. Pois é, normalmente sim. Normalmente sim. Ué, mas o que está acontecendo, Walter? Não está vindo 5 volts? Então, você deveria começar a investigar por aí. Você deveria pegar o esquema elétrico e começar a olhar tudo quanto é 5 volts que tem ali, pegar o teu multímetro ou o teu osciloscópio e ver se esse sinal realmente está vindo, né? Ah, mas se não vier, o que é, Walter? Pô, não sei, nós vamos ter que analisar aqui, quer ver? A unidade de comando é alimentada com 12 volts, tensão de bateria, e ela, num circuito interno de controle dela, ela trata esse sinal e alimenta com 5 os sensores. Beleza, pessoal? Então, pode ser um defeito na central, não pode? Pode ser um defeito na unidade de comando. Sim, pode, mas normalmente não é. Normalmente não é. Então, aquele cara que, baseado nessa análise que eu acabei de falar, vai lá e troca a central, ele corre um risco enorme de estar cometendo um equívoco. E tem outro problema também, né, pessoal? Hoje em dia, tem tanta central, codificação, número de chassi na central, não é tão trivial você trocar uma central. Às vezes você vai ter que codificar a chave nela, vai ter que codificar chassi, né? Então, não é um bom caminho você sair trocando a central. Ah, Walter, mas olha só, analisa comigo. Não pode ser, Walter, esse defeito, analisando esse código aí. Pessoal, como eu estava comentando, eu resolvi falar desse, porque sempre que esse aparece no suporte, né, muitos reparadores, clientes nossos, eles ficam confusos. E agora, por onde eu começo? Eu começaria testando a alimentação da UC. Eu viria aqui no Dr. IE, né, pegar o meu diagrama elétrico. Ah, então aqui no 27 eu tenho um positivo direto da bateria, aqui eu tenho no 15 eu tenho um positivo direto da bateria, aqui no 4 eu tenho um positivo linha 15, aqui no 2 eu tenho um terra, no 28 eu tenho um terra. Porque vocês concordam comigo que esse código pode estar sendo gerado por ineficiência na alimentação da central? Pode. Então, um passo, né, coerente, plausível, seria você conferir a alimentação da central. Ah, Walter, mas pode não ser a alimentação da central. Pode ser um problema de alimentação de central que estragou o software da central? Pode, né? Só que eu primeiro, né, eu teria que ver se está chegando 5 volts no sensor. Se não estiver chegando 5 volts no sensor, eu vou trocar a central? Não, eu vou testar a alimentação da central. Mas suponha o seguinte cenário, não, a alimentação da central está ok, só que quando eu vou medir aqui no sensor, pessoal, eu vou medir aqui no sensor, esse código me fez testar aqui, por exemplo, esse terminal 62 aqui, que alimenta o MAP, 5 volts. Quando eu vou medir ali, não vem 5, vem 1 volt, por exemplo. Sabe o que pode estar acontecendo, pessoal? Acontece muito em sensor de pressão. O sensor de pressão do turbo, sensor de pressão do reio, sensor de pressão do óleo, sensor de pressão do ar-condicionado, esses danados desses sensores de pressão são danados para dar um problema interno nele, e esse problema interno nesse sensor de pressão, sei lá do que, faz ele curto-circuita essa alimentação ali que vem da central. E aí o circuito, a fonte da central, não suporta continuar alimentando aquilo ali com 5 volts. Então essa tensão cai.
Por exemplo, suponha que esse defeito que eu estou imaginando, ele fosse um problema interno no MAP. E aí eu vou medir aqui esses 5 volts, ele chega 1 volt, entendeu? Chega 1 volt. Aí eu vou lá, por exemplo, desligo o MAP, assim que eu desligo o MAP, a tensão sobe para 5. Você fala, ah, danado, achei o defeito. Então, esse defeito pode estar sendo provocado por um componente que é alimentado pela central. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só, olhando no diagrama elétrico aqui, ó, nós temos aqui o sensor do pedal do acelerador, que os 5 volts dele sai do 6 e do 8, certo? 6 fio cinza sai 5 volts, e do 8 fio azul sai 5 volts. E também, por exemplo, nós temos aqui no sensor de pressão, o terminal 62 do módulo, fio marrom e vermelho, sai 5 volts. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir para ver se está saindo. Olha só a nossa simulação, né? A gente tem essa caixinha aqui. Aqui eu tenho uma central do iMotion. E aqui eu tenho uma central de injeção, tá? Bateria, que alavanca tal. Essa é uma simulação para brincar ali de fazer medições, né? Volta e meia a gente usa essa caixinha aí. Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canais. Por enquanto, nós vamos usar o canal 1, que é o fio azul, o canal 2, né, que aqui o pico chama de A, B e C. O canal 1 azul, o A, o canal B vermelho e o canal C verde. Então, o canal A, pessoal, que é esse aqui, ó, ele tá marcando 5 volts, aqui, ó, 5 volts. Por quê, pessoal? Lembra, o A, ele tá no pino 6 do módulo. Quer ver? Vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, no pino 6. Quem é o pino 6, ó? O pino 6 do módulo. Então, olha lá, só explicando melhor. O A tá no 6, o B, ou seja, o azul tá no 6, o vermelho tá no 8 e o verde tá no 50, no 62, né? Então, olha lá, ali no meu osciloscópio, ó, canal azul tá nos 5 volts que vem do terminal 6. Canal vermelho tá nos 5 volts que vem do terminal 8. E o canal verde tá nos 5 volts que vem do terminal 62. Beleza, pessoal? Então, voltando ali no osciloscópio, vamos ver se, ó, voltei na câmera, pegar o osciloscópio, opa, deu certo. Então, tá lá, terminal 6 do módulo, 5 volts, tá vendo, ó, 5 volts. Terminal 8 do módulo, 5 volts também. E terminal 62 do módulo, ó, 5 volts. Todo mundo enxerga, pessoal? Então, todos estão marcando 5 volts, que é isso que deveria dar. A bateria está ligada, a chave está ligada e o módulo está sendo alimentado. Por exemplo, o terminal 6, ó, a ponta azul do osciloscópio, está espetada ali no terminal 6 do módulo. Estou pegando o sinal lá. A ponta vermelha do osciloscópio está espetada no terminal 8 e a ponta verde está no 62. O 6 e o 8 são a alimentação do sensor do pedal do acelerador e o 62 é a alimentação do sensor de pressão do sensor de pressão absoluto, do MAP, certo? Lembra que eu falei que sensor de pressão é danado para dar problema? Beleza, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos curto-circuitar o 62 na massa. O que o Léo vai fazer? O Léo vai pegar, ó, mostra ali, ó. O Léo tem esse cabo preto, ele está no negativo da bateria, certo? Mostra ali, está no negativo. Ele vai pegar esse cabo preto, está no negativo, e vai curto-circuitar o 62, ou seja, olha o que vai, pessoal, olha o que ele fizer, presta atenção aí, ó. O que você espera que aconteça? Você espera que esses 5 volts aqui caia a zero, porque ele vai curto-circuitar ele, né? Mas agora é que tá. Aí é que eu tenho uma dúvida, pessoal. Não são os 3 5 volts que estão chegando ali? Se os 3 estiverem vindo da mesma fonte, não tem que cair os 3 a zero? E quando eu curto-circuitar isso aí na massa, a fonte interna da central não pode queimar? Pode. Então pode acontecer, por exemplo, de eu ter um curto no chicote, nesse fio 62, por exemplo, ele roçou ali e encostou no chassi do veículo, e ele fez isso que nós vamos fazer aqui agora. E quando a gente fizer isso, vai queimar o circuito interno dentro do módulo? Pode queimar? Pode queimar, porque o módulo suporta esse curto-circuito. É isso que eu tenho para dizer para vocês, pessoal. Em vários testes que a gente fez, por exemplo, nós fizemos esse mesmo teste numa central de um caminhão Mercedes, numa central PLD, quando a gente aterrou o circuito 5 volts, queimou a fonte na hora, entendeu? Queimou a fonte na hora. Mas a gente sabia que a gente estava fazendo bobagem, né? Óbvio, né? Porque assim, eu não tenho como prever se aquela fonte interna da central vai suportar o curto. Concorda? Vamos ver se isso aqui... E o que vai acontecer a hora que eu curto-circuitar isso aí na massa? Não sei, pessoal. Não sei. Tem que cair a zero. Agora vai cair a zero e nunca mais vai voltar? Não sei, quer ver? Vamos curto-circuitar na massa. Vai lá, Léo.
Ó, o Léo curto-circuitando, fica de olho no osciloscópio. 1, 2, 3. Opa! Ó o que aconteceu. Quando ele curto-circuitou, olha só, pessoal, olha ali, ó. O terminal 62, que é o verde, ele veio a 0, ele tá dando 0. E o terminal 6, que é o azul, né, o 62, que é o verde, né, veio a 0, olha lá, ó. E o 6, que é o azul, também veio a 0, tá vendo? Esses dois. Só que olha só, o terminal 8 continuou bonitão lá em 5 volts. O que a gente conclui? Tira lá, Léo, desaterra. Olha lá. Ó, quando ele desaterra, todo mundo voltou. Graças a Deus, não queimou a fonte interna da central. Não queimou por sorte, né? Nossa, né? Mas poderia ter queimado. Na verdade, nessa central, ela tem uma fonte robusta que aguenta esse tipo de desaforo. Tem fonte que poderia não aguentar, entendeu? Não sei. Cada caso é um caso, né? Quem conserta a central e quem desenvolve esse tipo de informação manja isso aí, né? De tanto sofrer, de fazer engenharia reversa, o pessoal vai descobrindo esses detalhes. Mas você vê então, se eu tivesse esse fio 62, né, pessoal? Agora quer ver? Vamos aterrar o fio 6. Vai lá, Léo. Não, aterra o 8. Aterra o 8. Ó, o 8, se ele aterrar o 8, tá vendo que caiu só ele a 0? Isso indica que a fonte do 8 é só dele. Agora, desliga o aterramento do 8, desaterra o 8 e aterra o 6. Ó, quando ele aterra o 6, caiu os dois. Caiu o 6 e o 62. Aterra o 62, vê se caiu o 6 e o 62 também. Ó, caiu os dois, tá vendo? E o que a gente conclui com isso? Nesse caso aqui didático, só que a gente tá brincando, né? Que eu concluí? Eu concluí o seguinte, por enquanto aí, Walter. Eu concluí que a fonte interna da central que alimenta o sensor MAP, aqui no 62, é a mesma que alimenta o sensor do pedal no terminal 6. Porque quando eu curto-circuito, cai as duas. Mas não é a mesma fonte, não vem do mesmo circuito que alimenta o terminal 8. O terminal 8, ele é conjugado com outros? Não sei, provavelmente sim, né? A gente poderia ficar brincando, né? E o pessoal que tem diagramas internos de central provavelmente informa isso aí, o que é de quem, para onde vai o quê, né? Então é a mesma coisa, a gente faz o diagrama daqui, da central para fora. Os caras fazem da central para dentro. De onde é que eles pegam esse diagrama? De lugar nenhum, né? Fazendo engenharia reversa e descobrindo ponto a ponto, né? Então, essa falha na alimentação dos sensores, normalmente acontece isso, né? Só finalizando essa explicação, né? Um componente entrou em curto, sei lá, entrou água num sensor de borboleta. Entrou água nele, ele curto-circuitou com a massa, ele derrubou a alimentação 5 volts e matou todo mundo junto, entendeu? Então, às vezes acontece assim, engraçado, Walter. Tava acusando o MAP, mas quando eu desligava o sensor da borboleta, parava de acusar, né? E aí eu descobri que era o sensor da borboleta que estava com defeito. É claro, porque ele derrubou a alimentação de outro que era conjugada com ele. Entendeu, pessoal? Então é por isso que eu até brincava, né, pessoal? Quando a gente dava muito curso presencial, eu dizia que uma ferramenta de diagnóstico que eu adorava era o desligômetro, né? Na verdade, uma brincadeira, né? Ou seja, quando eu estou em dúvida em algum diagnóstico complexo, galera, o carro falha e desliga o MAP, vê se muda. Porque quando você desliga o MAP, o módulo, principalmente desses carros mais modernos, né, assume uma estratégia de emergência, controla sem ele. Então, se ele tivesse em curto, o carro podia estar falhando um monte. Com ele desligado, o carro funciona mais ou menos, mas funciona. Então, desliga tudo, velho. Sai desligando tudo. Você só não pode desligar o que é vital, né? Se você desligar o que é vital, desligou, por exemplo, se o sensor de rotação for vital, você desligar ele, o carro morre, né? Mas o que não for vital, você vai desligando para ver se provavelmente há um curto interno naquele componente que está provocando essa falha na alimentação dos sensores. Então, pessoal, guarde essa ferramenta. Essa eu vou te mandar de brinde pela internet. Desligômetro. Tá na dúvida, velho? Sai desligando, porque a unidade de comando vai assumir estratégia de emergência e muitas vezes com o componente desligado é muito melhor que com ele ligado, porque às vezes ele está em curto e está estragando toda a brincadeira, está ferrando com a tua vida.